Saudações a todos, bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Ana Vitória Magalhães, eu sou a criadora do programa Ocean Immersion, uma escola de liderança jovem pelo oceano. No podcast de hoje eu tenho um convidado super especial que eu conheci no Impact Hub há um tempo atrás, aqui em Lisboa, em uma palestra sobre empreendedorismo. Então, eu já participei de alguma palestra dele, eu adoro as metodologias também da Perestroika, acho elas completamente fora da caixa. E hoje o Jean Rosier, que é o nosso convidado, é o sócio e professor da Perestroika, palestrante internacional dos eventos TEDx, WeShare, Words, Claim, e é responsável também pela expansão internacional da Escola Perestroika. É uma escola de metodologias criativas, além de ser também influencer da Hyper Island, na Suécia. Ele já liderou workshops de criatividade para marcas globais como Red Bull, LinkedIn, Coca-Cola, Oracle, Walmart e Rede Globo. O tema do podcast de hoje é educação criativa. Então, com vocês, Jean Rosier. Jean, muito obrigada por participar. O tema do podcast de hoje é justamente sobre criatividade, metodologias criativas e sobre esse segredo da educação criativa. Eu te apresentei, falei um pouquinho sobre você, mas eu queria que você contasse um pouco mais sobre como é que foi que você começou a trabalhar com todos esses temas. Legal. Bom, então, eu sou formado em comunicação social, sou formado em publicidade e propaganda, né? Que todas as pessoas olham para isso e falam, tá, esse é um campo criativo, né? Agora, tem algo curioso nessa trajetória, é que eu decidi fazer criatividade e propaganda porque eu olhava para os comerciais em televisão e falava, nossa, isso é muito ruim, eu poderia fazer muito legal. Pô, os caras têm uma oportunidade de fazer algo tão mais legal, por que eles não fazem? E aí foi muito curioso e até frustrante, porque eu entrei numa universidade para aprender e desenvolver minha criatividade e eu saí de lá simplesmente não tendo nenhuma noção disso. Então, durante o meu processo de faculdade, eu achei que aquela lógica da criatividade de ser ensinada ela não existia e eu passei a achar que eu não era criativo. Então, eu durante toda a minha faculdade, eu sempre busquei me enquadrar em áreas que não eram ligadas à criatividade na sua essência, ou seja, agência de comunicação e as duas principais posições, que é redator e diretor de arte, né? Então, eu fui para o outro lado do balcão, eu fui para a parte mais de marketing, para a parte mais de desenvolvimento de pessoas e tudo mais. E até que eu me deparei com esse movimento e com um olhar de que a criatividade, ela realmente pode ser ensinada e que pena que eu tinha passado 4 anos dentro de uma faculdade que não tinha me ensinado isso. Então, a criatividade, a Perestroika, que é uma escola de metodologias, atividades criativas, no momento em que eu ingressei nesse universo, eu falei, opa, peraí, isso pode sim ser treinado. Eu comecei a estudar muito sobre isso, comecei a criar minhas teorias, eu comecei a combinar outras formas de pensar e agir. E, claro, comecei a botar em prática, comecei a desenvolver isso dentro da Perestroika, né, que permitia muito isso. Então, na construção de cursos, nas ideias para a gente fazer e aplicar durante as aulas. Então, como é que a gente transformava uma aula em uma experiência? Então, eu comecei a colocar todo o meu potencial criativo aí, até que eu comecei a desenvolver minhas teorias, comecei a me sentir confortável para começar a dar as aulas, e aí hoje me sinto super numa posição onde eu sou o produto da minha própria fala, né? Porque eu era aquela pessoa que achava que criatividade não poderia ser treinada, e eu, ao treinar, consegui me desenvolver, e eu posso afirmar que sim, eu sou uma pessoa mais criativa do que eu era antes, ao me dedicar. Então, acho que foi mais ou menos esse o caminho, né? Ele veio com um pouco de frustração e com uma lógica de que, assim, pô, eu acho que dá, deixa eu me dedicar para ver se eu consigo. Então, foi mais ou menos esse o caminho para chegar nessa área. Muito legal. E vocês estão hoje no Brasil e Portugal com a Perestroika? Quantos países vocês abrangem agora? Então, legal. Eu moro em Portugal, né? A minha casa é aqui. Apesar de eu ir para o Brasil 3 vezes por ano, praticamente, às vezes até um pouco mais, dependendo de alguns compromissos, palestras que eu sou convidado, ou até mesmo para desenvolver projetos lá que necessitem a minha presença, né? Mas é curioso isso, porque o que acontece? A Perestroika, ela
em 2014, ela fez um movimento muito grande de expansão, muito numa lógica de territorial. Então, a gente estava em Porto Alegre, São Paulo e Rio, e a gente falou, não, vamos expandir para o Brasil, e a gente abriu em BH, Brasília, Curitiba, desenvolveu projetos em Florianópolis e Recife. Então, até lá, até 2017, 2018, a nossa visão era de que para estarmos em algum lugar, precisamos ter uma sede, precisamos ter um espaço físico. E aí, em 2018, eu decidi sair do Brasil para... eu queria desopilar, eu queria também colocar um pouco de desafio na minha vida profissional e pessoal. E eu decidi vir para Portugal e comecei, é muito curioso isso, que eu comecei a enxergar a nossa estrutura como se fosse com um zoom out, né? Comecei a ver a gente à distância literal, mas também comecei a questionar todos os nossas formas de desenvolvimento e por que a gente era daquele jeito. E comecei a olhar para aquilo e falar assim, cara, isso não é um formato inteligente, isso não é contemporâneo, né? A gente se divide por territórios e para que a gente esteja em algum lugar, a gente precisa criar algum imobilizado, a gente precisa ter uma estrutura. Sim. E, pô, se é uma coisa que a gente não precisa, é nesse momento especialmente, né? A gente tá vivendo a era da economia agora é a época também do coronavírus, né? Que tá tudo pairando no digital, né? Justamente agora. Assim, agora nem se fala, né? Mas então, isso, imagina, né? Há 2 anos atrás, e aí eu desenvolvendo projetos aqui em Portugal e também em outros lugares na Europa, França, Barcelona, na própria Suécia. Então, onde eu estava, a perestroika estava. E aí eu comecei a perceber que, assim, olha, eu não preciso ter uma sala ou um espaço na Suécia para desenvolver projetos na Suécia. Eu não preciso ter uma sala ou um escritório em Portugal para desenvolver projetos em Portugal. Eu preciso ir para Portugal e desenvolver alguma coisa. Então, essa lógica de posse versus acesso que a gente sempre falou, sempre acreditou, quando a gente ouviu, quando a gente percebeu, a gente estava pensando do jeito antigo, né? Então, hoje, a perestroika, ela não está fisicamente em nenhum lugar e ela automaticamente pode estar em qualquer lugar. Então, claro, a gente ainda tem no Brasil escritórios em Porto Alegre, em São Paulo, em algumas cidades onde existem pessoas que nos representam, mas não necessariamente a gente tem uma sala de aula, porque a gente não precisa possuir uma sala de aula para que a gente desenvolva projetos lá, né? Então, hoje a pergunta, respondendo a tua pergunta, a perestroika está em qualquer lugar, desde que ela queira estar. Acho que você chegou numa conclusão muito boa, que às vezes as pessoas demoram anos para chegar com um negócio, que o negócio é feito de pessoas, né? Então, a gente não pode esquecer dessa parte humana. Eu acho que essa conclusão que você chegou foi ótima justamente por causa disso. Queria que você falasse um pouquinho, Jean, das metodologias criativas que a perestroika tem. Como é que vocês foram desenvolvendo isso? Vocês são... o que parece, né, a gente olhando de fora, porque eu nunca participei de um treinamento, morro de vontade. Eu participei da palestra que você fez, que eu achei muito legal. E vejo vários vídeos no canal do YouTube que vocês têm também. Vivo acompanhando as mídias sociais, tudo que vocês colocam por lá. A primeira como é que vocês chegaram nesse modelo que vocês têm hoje, né? Que, ao que a gente vê de fora, parece que é uma coisa bem colaborativa e que aceita, enfim, diferenças e que quer contribuir de uma forma bem plural, digamos. Como é que vocês chegaram nessa conclusão? Ou sempre já foi alguma coisa que partiu de dentro de vocês para fora? Legal. Então, a metodologia oficial, digamos assim, se é que dá para dizer isso, mas a metodologia base para a perestroika é o Experience Learning, né? É uma metodologia que ela é completamente autoral, 100% empírica e construída a realmente diversas mãos. Então, a tua leitura ela é perfeita, ela foi construída de uma forma extremamente colaborativa pelas pessoas que estavam fazendo a perestroika acontecer, né? Então, os sócios, professores, membros dos times, das equipes. A gente, em 2016, se eu não me engano, a gente escreveu um livro. A gente publicou esse livro na licença mais permissiva do Creative Commons, ou seja, qualquer pessoa no Brasil e no mundo que queira entrar em contato, ler, estudar, baixar o PDF com toda a nossa metodologia, pode simplesmente fazer isso sem ter que pagar nenhum real, nenhum euro, nenhum dólar, zero. E isso porque a gente está falando aqui muito de propósito, né? O que a gente acredita, né? A nossa verdade. A gente não existe, a perestroika não existe para ser a maior escola do mundo. A perestroika existe para transformar a educação do mundo. Então, se tiver em mais empresas, pessoas, organizações, escolas que queiram usar a nossa metodologia para fazer isso, por favor, que façam, né? Quem somos nós para barrar isso ou para cobrar alguma coisa? Isso só vai dificultar
o nosso objetivo final, que é transformar a educação. Então, o Experience Learning, ele foi construído de uma forma 100% autoral e empírica. Então, aconteceu e ela foi construída realmente dia após dia, aula após aula. E o processo ele foi muito de vamos fazer algo e vamos analisar o que foi legal, o que não foi. Então, na primeira edição... Foi uma coisa bastante teste. 100%, prototipagem, né? Então, era isso. Nenhum de nós, nenhum dos sócios fundadores tem background ligado à pedagogia, então eram publicitários começando a dar aula. Então, não existe a coisa boa, né? Então, não existia os vícios, não existia aquele to-do, não existia aquele manual de como dar uma aula. Existia um grupo de pessoas criativas que queriam passar aquele conteúdo da maneira mais legal, da maneira mais empolgante, da maneira mais participativa possível. Então, era assim, a aula acontecia e aí nós analisávamos aquela aula. Pô, você fez aquilo foi legal. Aí você fez aquilo que foi diferente, mas não funcionou muito bem, os alunos não se engajaram tanto. Pô, o que será que a gente pode fazer para transformar isso em realmente algo legal? Isso aqui que você fez, cara, não foi legal, nunca mais vamos fazer. Então, e aí sim foi. Então, a gente até costuma dizer que a metodologia, ela hoje tem 23 pontos e ela é baseada em 4 pilares, mas amanhã pode ser diferente. Né? A gente está o tempo inteiro revisitando essa metodologia. Por quê? Porque o mundo mudou, o mundo está em constante mudança. Então, o que a gente... Imagina, a perestroika tem 13 anos, né? O que a gente fazia 10 anos atrás, talvez daqui 5 anos as pessoas olham e falam assim, nossa, isso é um absurdo. Mas a gente fazia e as pessoas gostavam e funcionava. Mas se passasse um absurdo, a gente vai se adaptar, a gente vai mudar. Então, acho que também tem isso, né? De a gente não seguir uma regra fixa, está em constante adaptação e evolução. Faz muito sentido e muita importância. Muito legal isso que você trouxe. É uma das coisas que eu também venho falando muito para os jovens que vão participar também do programa Ocean Immersion, porque é sobre tentativa e erro, é sobre aprender com os erros, né? Porque, especialmente, eu venho das ciências do mar, também trabalhei um tempo com isso, vejo que os erros, muitas vezes, querem ser evitados a qualquer custo, e às vezes a gente precisa de aprender com os erros, né? Claro que a gente tem que ter ali uma margem para alguns erros não acontecerem, mas quando a gente aprende com erro, realmente a gente traz uma experiência muito boa daquilo. Queria te fazer uma pergunta agora, Jean, porque você saiu do Brasil, né? Nós somos brasileiros, você é brasileiro, você saiu de lá e veio aqui para a Europa, e você encontrou alguma resistência aqui com métodos, digamos, criativos? Porque a gente sabe que a sociedade aqui é um pouco mais conservadora do que no Brasil. Não sei se você chegou a encontrar algum tipo de dificuldade nesse sentido. Então, é engraçado, né? Essa pergunta sempre vem e faz todo sentido ela vir, né? Eu acho que, assim, especialmente o povo português, ele é muito mais tradicional, né? Muito mais, em termos de educação, muito mais teórico, muito mais institucional, né? Sim. E, então, o que acontece? Eu acho que o fato de eu chegar com essa bagagem de perestroika, ele automaticamente faz um filtro em pessoas que vão estar dispostas ou abertas a trabalhar junto comigo, a trabalhar junto com a perestroika, né? A gente dificilmente atrai a atenção ou o interesse de empresas, instituições, pessoas que são mais tradicionais, porque elas olham para nós e falam, nossa, isso aí é um absurdo, não combina comigo. Então, não existe muito meio termo em questão de, pô, eu acho a perestroika legal ou eu acho ela horrível, né? Geralmente é ame ou odeie, porque a gente se define muito bem, né? A gente não tá ali em cima do muro, a gente tá realmente num outro lado de fazer educação. E a gente faz isso porque a gente acredita, e nada contra o lado tradicional, né? Por favor, não me interpretem mal. Mas então eu acho que automaticamente esse posicionamento da gente e, consequentemente, meu, em todos os ambientes que eu vou, em Portugal, para ou fazer uma reunião, eu já chego muito entregando aquilo que eu acredito e essa minha postura. Então, você mesmo falou, né? Pô, eu gosto muito dessa tua questão energética, acho que isso é muito bom. Então, eu sou assim, não porque eu sou da perestroika, eu sou assim porque eu sou assim, né? Então, eu vou para uma reunião, eu sou assim, eu vou para uma sala de aula, eu sou assim, eu vou para uma palestra, eu sou assim. Então, eu acho que o fato de a gente ter muito definido a nossa identidade nos ajuda a evitar qualquer tipo de preconceito, porque as pessoas que vão se aproximar da gente são pessoas que já se identificam com aquilo. Então, eu acho que o que pode acontecer muitas vezes, e o que acontece em muitos casos onde a diferença ela é sutil, é que aí sim vou chamar de preconceito, mas não é preconceito, né? Aí sim o embate, talvez, de formas de pensar e agir, ele aconteça mais.
porque não se sabe muito bem exatamente qual é aquele posicionamento, ou aquela identidade, ou aquela forma de se colocar. Então, eu senti muito pouco, né? Assim, senti realmente muito pouco e foi muito, assim, surpreendente, porque desde que eu estou aqui eu já trabalhei com grandes marcas, então empresas que se identificam com a gente, então Red Bull é muito a ver com a perestroika, mas eu já trabalhei e trabalho ainda cliente, que eu trabalho ainda o Grupo José Avilés, que é um grupo de gastronomia, o Banco Montepio, que é uma instituição extremamente tradicional no âmbito de Portugal. Então, foi muito curioso por exemplo, quando me chamaram para uma reunião no Banco Montepio, eu pensei, meu Deus, como isso, né? Mas, justamente porque, na época, o superintendente viu uma palestra em mim e falou, não, eu quero isso para dentro do banco. Então, ele já sabia o que ele estava convidando. Então, as barreiras diminuem muito quando você se posiciona dentro daquilo que você acredita. Porque as pessoas que vão realmente se aproximar de você são aquelas que acreditam nas mesmas coisas que você. Muito bom. Jean, vamos trazer você para o setor marítimo, porque precisamos de uma renovação, então... Bora! De verdade, eu sou olha... apaixonado pelos oceanos, né? Eu sou surfista e, para mim, eu prefiro estar na água do que em terra. Então, pode contar comigo. No que eu puder fazer para contribuir, para ajudar os oceanos, é uma paixão da minha vida, com certeza. Olha, muito legal. Porque, olha, se tudo der certo, o nosso programa sai agora em setembro, né? Vamos ver como é que vão ser as coisas. Mas se tudo der certo, sai em setembro. Então, já vamos mantendo contato, que quem sabe a gente tem um workshop do Jean, justamente dentro do Ocean Immersion. Porque, olha, uma coisa que eu vejo muito, né? Mas o legal é que vocês trazem isso de uma maneira muito bem posicionada. Então, justamente, eu acho que é muito legal até você dar um conselho agora para os jovens que estão ouvindo a gente, né? Que são pessoas que justamente querem trabalhar com o oceano e querem fazer alguma coisa por sustentabilidade, algum projeto sustentável. É muito legal que eles se posicionem como aquilo que eles realmente acreditam, porque senão acho que a gente pode entrar em muitas ciladas, na verdade. Não tenha dúvida, né? Eu acho que, inclusive, esse meu talk que você participou no Impact Hub foi sobre propósito, né? Onde eu trouxe muito a importância de a gente buscar fazer, obviamente, o que a gente gosta, mas não é buscar a nossa paixão. Eu trago uma provocação que é uma forma como eu encontrei de tentar ajudar essas pessoas jovens que estão nesse momento de buscar o seu propósito, e é uma coisa tão complexa, né? Tão, às vezes, longe. Eu digo, não busque sua paixão, busque a sua melhor forma de contribuição. E buscar a melhor forma de contribuição envolve a gente encontrar e saber aquilo que a gente gosta de fazer. Isso é um dos pontos, mas não é o único. Existe a gente saber e encontrar o que a gente faz muito bem, que às vezes a gente faz algo muito bem, mas não é apaixonado por aquilo, mas é um superpoder que a gente tem, é uma coisa que a gente gosta e sabe fazer. Encontrar alguma coisa que a gente quer resolver, então nesse caso os oceanos funcionam muito bem. E o quarto ponto é a gente saber o que a gente está disposto a abrir mão. E aí é uma coisa que quase ninguém fala, sabe? Ninguém quer também. Porque ninguém quer, exatamente. Disposto, exatamente. Eu quero trabalhar com os oceanos, eu quero salvar as baleias, as tartarugas, mas eu quero ganhar 100 mil por mês. Sim. E eu quero morar numa cobertura e ter um carro conversível. Olha, tomara que você consiga tudo isso, mas saiba que em algum momento nessa trajetória você vai ter que priorizar alguma dessas coisas. Sim. E para priorizar algumas, a gente tem que deixar outras de lado, faz parte, né? A gente tem que ter uma lista de o que a gente quer fazer e o que a gente não quer fazer. Uhum. Então, é o to-do e o to-do-not list, né? Então, acho que assim, o meu conselho seria esse: encontre a intersecção entre o que você gosta de fazer, o que você faz bem, o que você quer resolver, ajudar a resolver, e o que você está disposto a abrir mão. Porque se a gente ficar só nessa de eu vou buscar minha paixão, talvez a sua paixão ela seja só um hobby mesmo. E não tem mal nenhum nisso, né? Talvez para que você, se a sua paixão for, sei lá, esquiar, e você não consiga transformar isso em alguma forma de trabalho, você vai precisar de dinheiro para poder esquiar. Então você vai ter que encontrar um trabalho de algo que você faça muito bem e que você resolva algum problema e que você goste de fazer. Sim. Né? Então, talvez não seja só paixão aquilo que vai fazer com que você possa realizá-la, mas ela vai permitir que você encontre forças para que você desenvolva outras coisas e aí sim possa esquiar, nesse caso, o exemplo. Né? Que é o que eu abrir mão, né? Muitas vezes a pessoa vai abrir mão de
fazer um trabalho que ela gostaria muito, talvez ela ganharia pouco, mas aí com aquele trabalho ela não conseguiria esquiar. Não sei, né? Tudo é sobre opções, né, que a gente vai tendo. Mas achei muito legal isso que você trouxe. E justamente, eu acho que também escolher uma paixão às vezes é muito limitador, né? Porque às vezes as pessoas ficam querendo encontrar um propósito que seja fixo ou uma paixão que seja fixa. E nós somos multipotenciais, né? A gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Justamente por isso que eu criei o Ocean Immersion, porque é um lugar onde eu posso exercer todas essas zonas vitórias que existem, né? Porque muitas vezes no mercado de trabalho normal, digamos, né, convencional, a gente não encontra esse espaço. Então, eu achei muito legal que tudo isso que você trouxe. Queria tocar agora, voltar naquele nosso tópico de novo da educação criativa. O que é que a gente pode definir como educação criativa? Como é que ela difere da educação tradicional? Legal, legal. Assim, para mim, a educação criativa, ela tem que ter 4 pontos. Bem simples. Ela precisa ser inclusiva, ela precisa ser divertida, ela precisa ser permissiva e ela precisa ser provocante. Eu explico cada um. Inclusiva, na lógica de ela não simplesmente beneficiar um tipo de pessoa ou um tipo de forma de aprender e de ensinar. Divertido porque a hashtag da minha vida é Why So Serious, né? Eu acredito muito que a gente precisa levar a vida menos a sério. Isso não significa a gente não se levar a sério ou não levar a sério muitos pontos da nossa vida, mas é levar a vida menos a sério porque quando a gente se diverte, quando a gente encontra formas de a gente transformar problemas em oportunidades, questões negativas em algo positivo, a gente aciona o nosso cérebro, a gente potencializa as conexões, a gente pensa melhor. Então, eu acho que tudo na vida tem que ser mais divertido, consequentemente, a educação também. Ela precisa ser mais permissiva na lógica de ela saber que uma pessoa ela é mais visual. Então, a gente precisa permitir que aquela pessoa absorva conteúdos mais visuais, mas tem pessoas que são mais sensoriais. Sim. Eu sou completamente visual. Eu não aprendo se eu não tiver um desenho ou cores. Para mim não vai. Exato. Então, só que assim, se a gente parar para pensar, a forma como a educação é feita hoje, ela é feita de um jeito só, né? Ela é com uma pessoa falando, e aí se vira. Esse é o jeito. Mas tem pessoas que eu sou uma pessoa que eu preciso exercitar, eu preciso colocar em prática. Eu também sou visual, mas também preciso colocar em prática. Então, eu preciso me relacionar com o conteúdo, eu preciso testar, eu preciso fazer prova. Eu gosto de me testar, eu gosto de ver se está certo ou não. Então, ela precisa ser permissiva e entender que cada pessoa é de um jeito e cada jeito precisa ser desenvolvido. Então, a gente não pode pensar a educação como uma via de mão única. Ela tem que ser permissiva em todos os aspectos. E, obviamente, ela precisa ser provocante, no sentido de a gente querer estudar, querer ir para a escola, querer abrir um livro, querer abrir o computador e ler algo. A gente precisa ser provocado com perguntas, a gente precisa ser provocado com desafios, a gente precisa ser provocado porque não adianta, não tem professor que vai fazer eu aprender. Quem aprende sou eu. Eu preciso querer aprender para aprender. Pode ter o melhor professor do mundo, Sir Ken Robinson, pode estar aqui na minha sala me ensinando. Só que se eu não quiser, se eu não for provocado a isso, eu não vou aprender. Então, no fundo, tem que vir de dentro, tem que vir da pessoa. Então, o máximo que a gente pode fazer é criar provocações, é fazer com que isso se torne algo interessante. E aí, a força de vontade vem de cada um. Muito legal. É justamente o que você falou de a via de mão dupla, né? E eu também acho que o professor também tem que sair transformado, né? E o professor também tem que aprender com aquilo. Então, não é só um lado que aprende, né? Na verdade, são os dois lados que acabam aprendendo. E uma última pergunta para a gente fechar esse podcast com chave de ouro bom, nós falamos muito sobre educação criativa, sobre o seu método também. E agora, existe algum segredo para a educação criativa? Tem alguma coisa ali que a gente mexe e fala, é isso aqui? Ou são uma série de coisas diferentes? Cada pessoa que você vai ensinar vai ter um método diferente? Como é que funciona? Eu acho que não tem segredo, assim. Eu acho que, assim, existe um bom caminho pro tesouro, que é a Experience Learning, né? São 23 caminhos, 23 pontos são 23 segredos que a Perestroika decidiu entregar de graça e de uma forma acessível para qualquer pessoa.
Podemos deixar o link Mas depois aqui, Jean? O link se eu posso desse. deixar o link? Sim. Claro, Ah, claro, muito claro. bom. Porque assim a gente também deixa isso, eu espalho para mais pessoas, vai ser muito legal ter acesso a Claro, isso. tem no site da Perestroika, tem lá, mas eu posso também mandar o link, é perestroika.com.br/experience learning, é bem Legal. simples. A gente também fez, o material tá todo em português e a gente traduziu ele para o inglês também, então para que seja realmente Uhum. worldwide. E Muito bom. então, assim, eu acho que não tem um segredo, eu acho que, de novo, tem que ser uma combinação e eu acho que tem que ter uma verdade por trás, né? Eu acho que a Perestroika, por que a gente entregou nossa metodologia sem se preocupar? Porque a gente falou, cara, primeiro, a gente quer que as pessoas usem, né? Se a gente não fizer isso, vai dificultar. E segundo, a gente também criou um desafio para nós, que foi, ao entregar nossa metodologia, a gente falou, bom, um monte de outra escola usando a mesma metodologia, Sim. né? Sabendo como usar. Só que é diferente ler um livro e escrever um livro, né? Uhum. Então, assim, eu posso ter todas as informações de como eu monto um carro, mas não significa que eu vou montar um carro, né? Sim. Então, existe uma grande diferença entre saber o que se faz, fazer. Sim. Então, para mim, o grande segredo é executar, né? Execute do seu jeito. A gente faz e a gente não tem medo de entregar como a gente faz, porque a gente acha que se as pessoas fizerem vai ser mais legal e a gente vai impactar mais gente, e dois, porque a gente quer realmente que tenha verdade por trás para a transformação acontecer. Se não tiver verdade, dificilmente se sustenta. Então, eu acho que o segredo é isso, é saber os caminhos, e ali, de novo, né, nessa Experience Learning tem vários caminhos, várias dicas, e talvez, se eu tivesse que dizer um segredo, é encontrar essa verdade, né? Encontrar o porquê. Por que trabalhar com educação? Por que tem esse desejo, essa vontade? Porque isso realmente vai fazer com que os desafios sejam superados. É difícil, né? Não é fácil, Sim. não é simples, e tem que ser é uma batalha todos os dias, mas, de novo, se tiver a verdade, a gente não desiste. Sim. Olha, você me fez lembrar muito o livro do Simon Sinek, que eu tô lendo, inclusive, agora outra vez, que é o Comece pelo Porquê. Falo muito sobre esse livro também, porque para mim é um livro fantástico e é sobre isso, né? A gente investigar cada vez mais profundamente o que é o porquê. Porque muitas vezes o porquê de hoje vai mudar daqui a 2 anos. E pra gente não se desmotivar, você tem que estar numa constante busca. E essa busca tem que realmente ser verdadeira com a sua essência, né? Justamente uma Sim. das coisas que eu falo, manifeste a sua essência, porque a gente tá aqui, a gente é o único, né? Eu até Exato. falo, inclusive, né? Agora com a quarta revolução, né, industrial e toda essa coisa da digitalização, o mundo a gente pode perder para as máquinas. Então, o que é que nos faz diferente das máquinas? É a nossa autenticidade. Então, eu acho que daqui para frente cada um vai ter que realmente escolher esse rumo de ser autêntico e de mostrar essa verdade para o mundo e construir negócios a partir disso. Então, acho que a Perestroika é justamente um grandíssimo exemplo disso. Sim, sem dúvida. Eu também adoro Simon Sinek. Acho que, inclusive, a gente usou o Golden Circle lá em 2009, quando a gente criou o nosso propósito, e foi muito uma inspiração para a gente. E ele segue, né? Ele segue escrevendo vários livros e eu Sim, acompanho sim. ele também. Então, realmente é uma grande pessoa para se ouvir e colocar em prática os seus pensamentos. Exatamente. Muito obrigada, Jean, por todo esse... Gente, foi muita informação aqui, muita coisa boa. Obrigadíssima por participar. Deixe seus links agora aqui, que depois também vou deixar eles na descrição, mas se você puder falar agora para quem estiver aí pesquisando já, a pessoa já entra nos seus links e já começa a descobrir mais sobre a Perestroika. Claro, claro. Então, o site da Perestroika é perestroika.com.br. Lá vocês vão ter acesso a tanto a Experience Learning, que é a nossa metodologia, então podem baixar os PDFs. Vocês vão poder também entrar em contato com a Perestroika Online, que é a nossa plataforma, onde a gente está fazendo, nesse momento de quarentena, um monte de movimentos legais. A gente disponibilizou já um curso sobre colaboração, pensamento em rede. A gente acabou de disponibilizar um outro curso agora que fala sobre entendendo as substâncias psicoativas a partir de um olhar neurocientífico. A gente criou um festival. Sigam a gente no Instagram, Peresgram, Eu tô vendo várias @Peresgram. lives lá. Essa semana semana passada eu vi acho que umas 3 e todas elas foram muito boas. Que Então, bom. gente, e elas Esse é são um muito acessíveis festival, também. tudo é um festival, tamo junto. Essa é o nosso grande movimento para esse momento tão delicado que a gente está vivendo, é Sim. entregar conteúdo, entregar experiência. Então são 40 lives que a gente está chamando, são
40 professores, 40 temas, 40 dias, todas as segundas, quartas e sextas, 11h40, horário de Brasília. São lives de 25 minutos, estruturadas, sempre com aprendizados, com uma tese, com início, meio e fim. Então, vale a pena vocês acompanharem a gente por lá. E quem quiser também me acompanhar no Instagram, eu uso o Instagram como uma ferramenta profissional e um pouco pessoal. Ela é 80% profissional, onde eu compartilho também conteúdos. Eu quero muito que a educação seja 100% gratuita. Ainda não é possível, mas eu faço questão de postar muito conteúdo lá. Então, se vocês quiserem me acompanhar, é @JeanRosier, ROSIER. E é isso, gente. Adorei. Obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Obrigada Parabéns a você pela iniciativa. Você ainda faz os passeios com o propósito? Porque eu lembro que eu seguia os seus. Passeio com impacto. Ah, isso mesmo, Sim. passeio com impacto. Quero você leva o seu cachorrinho, não é? E depois traz o lixo que você encontra. Olha, gente, dica para quem sair de casa quando a quarentena acabar. Então, o passeio com impacto é um pouco parado. Inclusive, eu obviamente passei com meu cachorro, mas não estou recolhendo nada. Estou um pouco receoso disso. Mas sigam também o @passeio com impacto. Nada mais é do que um movimento de micro-revolução, gente. Quando a gente vai passear com o nosso cachorro ou simplesmente dar uma volta na quadra, recolhe aquela latinha, aquele plástico do chão, faz a tua parte. Pode não parecer muito, mas se cada um fizer isso, tenho certeza que o impacto vai ser gigantesco. E temos aqui o Ocean Immersion para as pessoas também descobrirem um pouco mais sobre os impactos. Temos um podcast aqui também sobre isso. Então, a gente poderia fazer o mergulho com impacto, né? Olha, onde cada mergulho a gente recolhe as coisas. Caramba, vamos pensar nisso. Gostei dessa ideia. Bora. Muito bom. Jean, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, obrigada por acompanhar a gente até aqui. Foi mais um podcast do Ocean Immersion e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.